Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá, Carol, muito bom dia para você, bem-vinda! Bom dia, Lu, obrigada, bom dia, Murilo, e Bruna tá aí hoje, né? Bom dia, Carol. Tudo bem, né? Tô melhor agora, Carol, melhor agora. Então tá. E o que você nos traz hoje? Então, eu tava ouvindo aqui, né, algumas notícias, e a gente fica tão frustrada muitas vezes, né, com algumas notícias, mas quando a pauta é com as mulheres, acho que a gente tem, né, uma conexão maior, e essa semana, na verdade foi semana passada, foi na sexta-feira passada, saiu uma notícia na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, aquela revista, né, sobre uma startup que eu acompanhava há um bom tempo. E a notícia não é boa, a notícia é de que a startup, ela encerrou as atividades. E por que isso eu estou trazendo hoje? A gente fala muito sobre questão de liderança feminina, né, a importância da gente ter essa diversidade, não só nas empresas, mas em todos os segmentos. E depois de ler a notícia na semana passada, a própria fundadora deu a entrevista para a revista, elas são uma plataforma, né, que incentiva ali a contratação de mais mulheres dentro das empresas. E lendo a entrevista, vendo ali a trajetória, o que mais me chamou a atenção foi que ela afirmou, assim, numa questão mais de experiência que ela teve nesses últimos anos, ela sentiu uma retração das empresas quanto à pauta da diversidade, quanto à pauta de levar mais mulheres. Então, ela ainda afirma que as empresas não estão prontas para consumir soluções que possam trazer diversidade e inclusão. Eu falei, poxa vida, não é possível, né? Porque a gente está trabalhando essa pauta há tanto tempo, o pós-pandemia entre 2020 e 2022, a gente teve um boom sobre isso. Então, falar um pouquinho sobre, né, esse cenário, será que realmente o cenário mudou? Será que a gente precisa se preocupar? Será que o que precisa ser feito, né? Eu trouxe essa semana a Maria Eduarda Silveira, que é uma especialista, ela é uma headhunter e é uma especialista de RH, e também sócia fundadora da Bold. E eu queria trazer, primeiro, hoje na terça-feira, eu vou trazer uma fala dela sobre o que mais, né? O que as empresas precisam se portar, até mesmo para levar isso para outras esferas, tanto internamente quanto externamente. E ela também trouxe na nossa conversa um parecer sobre o que ela pensa, se realmente houve uma retração, se o mundo realmente não está preparado, se as empresas brasileiras estão ainda meio perdidas quanto a essa pauta. A nossa conversa foi longa, necessária, mas ela traz aqui um pouco do parecer. Eu queria trazer um pouquinho da fala dela. Vamos ouvi-la? Claro, vamos ouvi-la. Legal, Carol. É uma ótima pergunta, porque o que falta muitas vezes são ações ativas mesmo, né, dentro das empresas. Então, muito se fala, mas não necessariamente as ações acompanham, né, esse discurso. O que a gente tem visto de bastante positivo são as empresas que incentivam, né, por exemplo, a maternidade, né, dentro da empresa, né, normalizam esse assunto, né, algumas empresas investem, né, em apoio para a mãe, né, em vários aspectos, né, então a gente tem, por exemplo, Natura, né, uma empresa que tem todo o berçário dentro da estrutura da empresa, né, claro que aqui a gente está falando de um investimento considerável, né, nem todas as empresas conseguem fazer isso, mas dentro desse contexto, qual ação a empresa pode tomar, né? Seja até em benefícios como auxílio creche, a empresa pode bancar com isso, ela pode dar algum incentivo, né, para mães e pais que tiveram filhos recentemente. Eu acho que esse é um ponto, porque eu trago esse recorte da maternidade, porque as pesquisas mostram, né, que o principal Canyons, né, digamos assim, na carreira das mulheres é depois do primeiro filho, né? A própria Cláudia Goldin, ela tem algumas pesquisas que abordam esse tema, né? Então é uma coisa muito injusta no sentido de muitas mulheres, elas têm que escolher entre ser mãe ou ser profissional, executiva, né? Então o que a gente quer trazer se a sua escolha é ser os dois, e uma mulher pode escolher ser os dois, a gente como organização, a gente tem que tentar apoiar isso, né? Seja por meio de benefícios diretos, né? E aí de benefícios diretos envolvem esses mais monetários, ou até mesmo o trabalho flexível, né? Então, poder fazer com que pais e mães estejam presentes em momentos importantes da parentalidade, né? Vamos chamar assim, tendo trabalho flexível,
evitando essas piadinhas, evitando uma gestão que faça... Porque muitas vezes a política da própria empresa, né, Carol, ela visa essa flexibilidade, mas a verdade é que tem muitos líderes que fazem piada, né, com essa flexibilidade, ou fazem cara feia, né, quando a pessoa precisa se ausentar. Então, quanto mais a gente fala de gestão por contexto e por entrega, né, por desempenho, e menos por comando e controle, né, aquela necessidade de eu estar vendo ali a pessoa do meu lado, isso é uma gestão mais moderna e uma gestão que realmente foca em produtividade, em entrega, né? Então, tirar esses vieses, né, de gestão também são muito importantes. E aí, nesse quesito, né, de tirar os vieses e ter uma gestão muito mais por contexto e produtividade do que por controle, vem as avaliações de desempenho estruturadas, né? Então, no momento como que a gente vive hoje, de trabalho remoto, de trabalho mais flexível, a gente ter um bom instrumento de avaliação de desempenho, né, que possa medir o desempenho de uma forma altamente profissional dentro das empresas, tirando os vieses, né, e muitas vezes até tirando essa questão de controle, né, ou seja, eu só avalio bem quem eu estou vendo sentado do meu lado, né, e eu passo a avaliar quem me entrega bem, quem agrega valor para o trabalho. Isso é uma mudança de mindset e que dá trabalho, né? E que dá trabalho, Carol. Isso é bom, que dá muito trabalho, né, Lu? E aí fica a pergunta, será que realmente nós retrocedemos? Será que as lideranças realmente estão resistentes? Olha, ela vai trazer essa resposta na quinta-feira, quando eu estiver aqui de volta, mas fica a reflexão de quem está hoje nessa posição de liderança, sejam homens, mulheres, qualquer pessoa que esteja ali, entender se realmente a gente está resistente. E eu vejo pela minha geração que sim, né? Eu vejo até mesmo pelas conversas, né, mais informais, que as pessoas ainda acham que isso é uma bobagem, que ainda não, que as coisas são feitas por meritocracia. A gente precisa sim levar isso para as rodas de conversa e, como ela falou, ter ações efetivas. Quantas vezes eu venho aqui e falo que ela tem que ter intencionalidade? Se a gente deixar, né, por conta do acaso, esses canyons, como ela falou, né, esses gaps, essas lacunas gigantescas, não vão ser preenchidas. Então, fica o convite para vocês estarem aqui com a gente de novo na quinta, que aí ela vai falar um pouquinho sobre isso. E também, na quinta, eu faço o convite para vocês estarem com a gente no final de semana. Combinado? Mais que combinado. Combinado, Carol. É muito interessante isso. Fiquei prestando atenção na entrevista dela. É muito interessante esse seu arremate. Eu achei perfeito, né? Tem que ter ações intencionais, né? Se deixar para o fruto do acaso, vai prevalecer o machismo, a misoginia, enfim, tudo isso, né? Tem que provocar. Tem que provocar, tem que ser intencional mesmo. Às vezes a impressão que as empresas ficam muito só na propaganda das políticas, né? Mas das políticas internas, mas não as tornam efetivas. É isso, Murilo. E aí fica assim, né? E não é, a questão que você falou de machismo e tudo mais é uma questão cultural e independe da pessoa que está à frente da liderança. Eu vejo muitas mulheres ainda, né, propagando ações que são machistas. Então não é uma questão de gênero, é uma questão de você ter a consciência e a intencionalidade como um líder ou uma líder, ou para poder estar ali gerando as ações que efetivamente vão gerar essas mudanças. Então é uma pauta que a gente tem que falar sempre, e na quinta eu tô de volta pra gente continuar esse papo, tá bom? Maravilha, um beijo, Carol, até lá.